Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Quando o ano começa, é comum fazermos planos. Alguns querem mudar o corpo, viajar, ganhar mais dinheiro, comprar uma casa, casar, divorciar. Mas nada disso importa se a nossa saúde mental não estiver boa. Por isso, o mês de janeiro é o mês de conscientização sobre a saúde mental. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga Gláucia Flores. Gláucia, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Olá, Renata. Viu? É uma alegria estar aqui novamente com você. Muito bom tê-la conosco mais uma vez. O que significa o Janeiro Branco? Janeiro Branco é uma campanha que esse ano completa 10 anos, né? E que ano passado finalmente virou uma lei federal e que visa o quê? Tem como objetivo trazer à tona, né, à sociedade a conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental e emocional. Então, é um mês para se falar disso, né? Agora oficialmente. Legal. E janeiro foi um mês escolhido por algum motivo especial? Sim, janeiro normalmente é o mês, como você falou ali, né, que as pessoas fazem 1000 planos, né, que programam um ano, né, têm objetivos novos, querem emagrecer, né, é como se janeiro fosse um mês que a gente tem uma página em branco, né, para escrever nele durante o ano. Então, pensando dessa forma, né, então a gente, né, se pensou, o fundador da campanha, né, o idealizador, Leonardo Abraão, que é um mineiro, ele escolheu, então, o janeiro, né, por ser justamente esse mês em que as pessoas estão mais focadas, né, em pensar em si mesmas, né, e nos seus objetivos para o ano. É como se a gente tivesse uma tela em branco, né? Um recomeçar, Isso, né? exato. E um recomeçar pensando em tudo, né, obviamente, mas pensando principalmente em si e na nossa saúde mental, né? Porque, como a gente disse aqui, e são vários os exemplos, né? De pessoas que têm fama, têm dinheiro, têm o que a sociedade considera belo, né? Beleza. Mas que se você realmente não tiver bem consigo mesmo e com a sua saúde mental, definitivamente nada disso importa, né, Gláucia? Com certeza. É aquela frase, até que é muito usada na campanha, sem saúde mental não há saúde. Tudo começa dentro da gente, né, Renata? Tudo, né? Saúde mental, na verdade, é a nossa capacidade, né, de lidar com as situações mais diversas da vida, né, de uma forma saudável. É de como a gente expressa, né, como a saúde das nossas relações, né, tudo envolve saúde mental, na verdade, né? Então, normalmente não se fala disso, né? Nós vivemos hoje num país que é um mais ansioso. O mais. Né? Então, assim, algo precisa ser mudado, né? Esse mito, né, que envolve a saúde mental e as questões relacionadas a essa, né, demanda precisam ser mais olhadas, né, com mais carinho e atenção. Sim. Né? E você, né, que é uma profissional da área, como a pessoa pode perceber? Porque, assim, a ansiedade, ela faz parte, né? Sim. Da nossa natureza, da nossa característica. Como a pessoa pode perceber que há um transtorno, que a ansiedade chegou a um ponto que não está fazendo bem e que ela deve procurar uma ajuda? Sim, como você falou, a ansiedade ela faz parte da gente, né? É uma preparação para algo, é natural que todos nós sentimos em algum momento. Agora, quando passa a paralisar a pessoa, né? Quando passa a atrapalhar o trabalho, as relações, quando ela começa a ter sintomas físicos, muitas vezes, né? Taquicardia, palpitação, alteração em sono, apetite, né? Quando começa a causar prejuízos na vida funcional da pessoa, né? Quando deixa de ser o normal e esperado, né? Que a gente sinta em diversas situações da nossa vida e quando passa para um patamar já bem mais, né? De geração de sofrimento para aquela pessoa e causa prejuízos na vida dela, né? Aí é importante as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que agora a gente está também no YouTube, no Spotify, né? Então, isso vai rodar aí para muitas pessoas e é muito importante isso. É muito importante as pessoas procurarem ajuda, porque ainda há uma resistência muito grande. Sim. Com a pandemia, a gente fala mais sobre isso.
sobre depressão, sobre pensamentos suicidas, sobre ansiedade. Agora, eu acho que o passo seguinte é procurar ajuda. As pessoas entenderem que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra é absolutamente normal. Sim. Normal mesmo. Sim. E como, Né? é como eu falo sempre, né? Assim como a gente vai no dentista, nutricionista, no médico, cardiologista para cuidar do físico, por que não um cuidado que mais de precioso a gente tem? Exato. Que é o nosso mundo interno, as nossas Exatamente. emoções, os nossos sentimentos. Se as coisas não estão bem aqui dentro, como que fica bem fora? Não vai ficar. Como que eu trabalho bem, como que eu me relaciono bem com o meu marido, meus filhos, né? Com amizades, se está tudo desacomodado aqui dentro. Sim, né? não vai ficar. Então, é preciso buscar ajuda, né? E é aceitar que precisa, é o primeiro movimento, né? É a pessoa aceitar, perceber e ter consciência de que, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso ver o que é. Sim, né? e às vezes, assim, a pessoa tem uma vida aparentemente boa, e aí daqui a pouco a gente fala sobre rede social, que é um mundo à parte, né? Porque na rede social a vida de todo mundo é ótima, só que não, né? E às vezes a pessoa tem uma vida aparentemente boa, financeiramente não tem dívida, tem ou não um relacionamento, mas isso não importa, a pessoa tá bem e tal. E tem um vazio ali, tem alguma coisa. Ou então surge algum gatilho. Por exemplo, o meu gatilho surgiu quando minha mãe se foi. Enfim, eu acredito em vida após a vida, tenho várias crenças que me ajudaram, mas para mim foi um gatilho imenso de dor e de sofrimento. E assim como cada um tem o seu. Né? Porque a gente está aqui para passar por etapas e desafios grandes. Exatamente. E cada um sabe onde o calo aperta, Exatamente. né? Cada um sabe onde o calo aperta. E lidar com isso, né? Passa pela nossa saúde mental, né? Como eu vou enfrentar isso? Um processo de luto, ele é muito individual, né? Ele é muito único e cada um sofre do seu jeito. E pode, sim, desencadear, né? No desenrolar do tempo, um luto também que a gente chama de complicado, prolongado, né? Se a gente não ter os devidos cuidados. Exato. Né? E a gente é uma geração pós-pandemia, né? Sim. Que ainda estamos vivendo perdas. As sequelas da pandemia, Exato. né? Ainda existem pessoas que não saem de casa. Essas pessoas ainda existem. Você trabalha né? com isso? Sim, eu tenho no Instagram, muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que ainda não conseguem viver uma vida normal. Voltar para a normalidade, né? Por conta do medo, do pânico que foi, né? Generalizado, né? Que a gente passou 2 anos ali vivendo, né? Num estresse muito grande, né? Então, cada um vivenciou de uma forma, né? Tem pessoas que conseguiram sair, lidar e manejar muito bem. Outras não, né? E o importante, Gláucia, é a gente não criticar o que a gente não sabe, né? A dor do outro não é a minha dor. Exatamente. E eu não sei que dor é essa, né? Exatamente, Renata. Acho que o julgamento, né, é muitas vezes o que faz as pessoas se fecharem. O medo do julgamento do outro, né? As pessoas sempre acham que é frescura, que é besteira, né? Tal do mimimi, que isso se resolve lavando uma louça, né? E às vezes as coisas são muito mais profundas. Muito mais. Né? E outra coisa interessante, por exemplo, muitas pessoas acham que uma pessoa deprimida, ela está numa cama. Não tem ânimo, tem esse estigma, né? Não trabalha, não faz nada. Não, a depressão ela tem muitas faces. Sim. Existem muitos tipos de depressão. Inclusive pessoas que estão aqui trabalhando e aparentemente não podem ter uma depressão. Sim. Né? Quantos casos aí a gente tem, né, de pessoas que perdem a vida, né? E a gente teve... E que eram aparentemente pessoas felizes. Verdade. Né? E as pessoas perguntam, gente, mas estava aparentemente tão bem, né? Como assim essa pessoa se foi? Então, assim, a gente nunca pode... Eu sempre falo, né? Assim, não julgue, ajude. Né? É verdade. Ajude, ouça, acolha, né? Nem sempre a gente precisa ter algo a falar. Né? O ser humano, a gente quer sempre falar algo quando alguém nos fala alguma coisa. A dificuldade de ouvir é muito grande. Né? Exercitar a escuta, né? O que o outro está me falando e tentar entender da perspectiva dele, né? A empatia, né? E tentar oferecer ajuda e não julgamento. Né? Sim. Isso faz toda a diferença. É verdade. Né? Para a pessoa ver que ela tem apoio. E ter apoio ajuda muito também, né? A pessoa buscar ajuda de alguma forma. Com certeza. Né?
E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí. A gente volta daqui a pouco e eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco e a campanha de conscientização sobre a saúde mental. Nossa entrevistada é a psicóloga Gláucia Flores. Gláucia, é claro que foi escolhido um mês, né, para essa campanha, assim como existem vários meses coloridos com outras campanhas, mas falar sobre saúde mental é sempre, né? Todos os meses do ano. De janeiro a janeiro. Né? De janeiro a janeiro. Porque é algo que enfim, é necessário a gente estar lembrando disso o tempo inteiro, né? Porque o sofrimento, quem está passando pelo sofrimento, é constante, né? Se ele não procurar o mês, ajuda. ele é só um símbolo, né? É um marco para a gente lembrar disso, mas os cuidados, a atenção, é sempre, né? Não precisa ser só em janeiro, né? Sim. A gente está o tempo inteiro sentindo. Sim. Né? Uma coisa interessante que você falou, que eu acho que é importante a gente se aprofundar, é essa questão do estigma, né? Que as pessoas pensam assim, não, se está na cama, se não está conseguindo tomar banho, se não está conseguindo comer, está em depressão. E só quem está em depressão, quem está em depressão está desse jeito, né? E a gente sabe que não, como você falou. Sim. Tem pessoas que estão de forma funcional, né? Estão trabalhando, conseguem disfarçar, digamos assim, muito bem, sai da cama, toma o seu banho, se alimenta, mas tem aquela dor profunda da alma que muitas vezes não consegue falar para ninguém, porque nem ela sabe direito e tem aquela coisa, né? Pô, mas minha vida é uma vida que eu não tenho o que reclamar. Como é que eu vou falar e as pessoas não vão nem entender? Como que as pessoas podem ajudar? Ou quais são os sinais, assim, quem está em depressão e não está nesse quadro, que em geral a gente consegue identificar? Essas pessoas também dão sinais? Às vezes sim, né, Renata? Nem sempre, mas muitas vezes sim, né? As pessoas às vezes se fecham também, né, e não falam. Mas quem convive mais, muitas vezes percebe, né, mudanças, até na forma e comentários que se faz, né? Deixar de fazer algo que gosta, né, é um dos principais sintomas da depressão, né? A pessoa gostava muito de fazer tal coisa, de, sei lá, de sair com as amigas, ou de ir em tal lugar, ou de tocar um violão, e ela deixa de fazer, né? Então, alguns pequenos sinais, se a gente estiver atento a quem está do nosso lado, e nem sempre hoje em dia as pessoas estão atentas a quem está do lado, mas atentas a quem está na tela, né? É verdade. Então, a gente consegue perceber, né? O olhar, a motivação, né? Pequenos detalhes, o sono, né? Então, tem sinais que se a gente realmente olha e conhece uma pessoa e se importa com a pessoa, a gente vai perceber, né? Se a gente realmente olhar, né? Hoje a gente, às vezes, não está nem olhando para quem está ali, né? E aí entra aquela coisa, né, que a gente falou no começo, que são as redes sociais, né? Tanto no sentido de você achar que a vida do outro é perfeita e fazer essa comparação, que é algo extremamente perverso com você mesmo, Sim. né? E essa comparação, muitas vezes, Renata, é uma das causas da depressão atualmente. A comparação é uma das raízes da depressão atualmente. Eu já tive muitos pacientes e muitos colegas também, a gente conversando, que as pessoas chegam deprimidas pela comparação com a vida do outro. Porque o outro viaja, o outro tem tal emprego, o outro... A vida é perfeita e a minha é uma coisa horrorosa, né? Como se só o outro tivesse. A pessoa deixa de olhar para o que ela tem de bom, né? E começa só a olhar para o que o outro tem. Ali é uma felicidade editada. Sim, né? São recortes. São recortes, né? Quantas pessoas eu já vi postando que estão na praia e estavam ali do meu lado. Na academia, por exemplo, né? Estava ali do meu lado, mas o post dela é que ela está na praia. Meu Deus, né? Eu digo, gente, é uma mentira. Claro, muitas vezes é verdade, né? Mas às vezes tem muita coisa que também não é. E às vezes ela está na praia extremamente infeliz também, né? Sim. Fez uma pose ali para postar e está extremamente feliz. E assim, e o que chama atenção também, né? Os relacionamentos, né? Você vê na rede social... o relacionamento perfeito, daqui a pouco a pessoa se separa. Ou seja, não existe mundo perfeito.
Não existe relacionamento perfeito. Só que ali ninguém posta suas tristezas, porque não dá like, né? Pois é. Falar do que está sentindo de verdade dificilmente bomba tanto quanto você postar uma foto na praia de biquíni, né? Sim, sim, exatamente. Então... É tão importante a gente falar isso milhares de vezes para que as pessoas possam entender que aquilo é um recorte, aquilo é um momento de felicidade ou talvez não. Sim. É o sorriso para uma foto. E usar isso também, né, Renata? O Instagram, as redes sociais podem ser muito úteis. Sim. Eu aprendo muito ali. Eu também. Muito, mas depende do que você escolhe seguir. Que pessoas você escolhe seguir? Pessoas que te acrescentam alguma coisa, que você aprende algo com elas, sabe? Ou simplesmente futilidades, fofoca, vida alheia, artista, Sim. que tem, né, realidades completamente, muitas vezes, né, que é uma fantasia. Então, a gente pode escolher, não é não ter Instagram porque eu não quero ver. Não, você pode escolher. Pode. E aprender muito, como você falou, Sim, aprender muita coisa. Tem muita coisa ali, profissionais dividindo conteúdos fantásticos, né? Teve uma entrevista que eu falei, e vou falar de novo com você, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um documentário da Luísa Sonza. Não sei se você chegou a ver no Netflix. Que, assim, é uma cantora super talentosa, assim, no estilo dela e tudo. É bonita, tem dinheiro e tal. Você vê o documentário da menina e fala assim, é um sofrimento puro, né? Agora, nas redes sociais dela não tem isso. Sim. Agora, o documentário acompanha ela dia e noite, durante vários meses e tal. E, assim, por pouco ela não comete alguma coisa, Sim. Entendeu? Como muitos cometeram nas últimas semanas, né? Pela questão do julgamento. Ali as pessoas são muito cruéis muitas vezes. Demais. Ali as pessoas falam coisas que elas não falariam pessoalmente. Não tem o filtro do olho no olho, né? Então ali é como se fosse um instinto tomando conta do ser humano. Ele vai ali só vomitando tudo, né? Não pensa, será que é assim mesmo? Como o outro vai se sentir se eu falar tal coisa? Exato. Se eu for tão agressivo, comentando tal coisa, assim, eu falaria isso para a pessoa que se ela estivesse na minha frente? Não falaria. E às vezes até, assim, no convívio, seja no convívio com colegas de trabalho, seja no convívio com familiares, você faz algumas brincadeiras que ferem, né? Então, assim, é o cuidado com o outro, o cuidado com o sentimento. Tudo isso é saúde mental, né, Renata? Todas essas relações que a gente está tendo nas redes sociais e fora dela afetam a nossa vida, né? A nossa mente, a nossa emoção, a nossa saúde mental. Né? E eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né, Glaucio? Porque pra gente é só uma brincadeira. É o que eu falo pro meu filho. É brincadeira quando os dois estão gostando. Se os dois estão se divertindo, é brincadeira. Mas se um não está se divertindo, já não é mais brincadeira. Com certeza. Eu acho que falta a educação, está se perdendo, né, ali, se é que um dia teve, o bom senso, né, assim, a empatia, né, Isso, você se colocar no lugar do outro. Exatamente. Né? Porque... E às vezes a gente não tem que ter opinião para tudo, né? Que está ali, você pode simplesmente rolar. Não precisa opinar e agredir tudo que você vê e não gostar. Exato. Né? Isso... às vezes a pessoa descarrega ali suas frustrações e infelicidades também, né? Nos comentários. Exatamente. Então, é o cuidado, né? Que a gente tem que ter. E quando você aprende a ter esse cuidado com o outro, quando você tem esse cuidado com você, né? E aí a terapia ajuda em tudo, né? Exatamente. É um processo de autoconhecimento, né? De tomar consciência de quem se é, né? E do que eu quero para minha vida a partir de agora, né? Perfeito, é isso mesmo. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí que eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco e a campanha de conscientização sobre saúde mental. Nossa entrevistada é a psicóloga Gláucia Flores. Gláucia, nós falávamos sobre a questão da comparação, né, das redes sociais, que as pessoas costumam fazer de uma forma totalmente injusta e cruel, né? Mas também tem uma outra questão que é o vício mesmo de você ficar o tempo todo no celular. E aí, vou puxar um gancho que a gente falou, dessa questão de você tá ligado ao outro, né? Tá atento aos sinais que o outro dá, muitas vezes sutis, e aí você não consegue ter esse olhar ao outro, né?
porque você está focado Sim. no celular, Sim. né? A atenção está concentrada no aparelhinho. Não está no olhar ao outro que está ali, né? E isso tem muitos estudos já atuais sobre a dependência, né, tecnológica e o vício do próprio celular, né? As pessoas estão muito dependentes. O celular parece que virou uma extensão do corpo muitas vezes. Aonde a pessoa vai no banheiro, em qualquer lugar, ela tem que carregar porque, né, tem pessoas que ficam ansiosas se não estão com o aparelho na mão. Sim, né? é um vício mesmo, né? Acho que até você acordar e nem respirar direito. Tô viva aqui. E já pegar o celular no lado da cama, né? Isso não é saudável, né? Tem algum problema aí que precisa ser olhado, né, Renata? É verdade. Porque que tipo de relação eu estou estabelecendo com um aparelho que era para ser ao meu favor e o aparelho está me dominando em vez de eu dominar o aparelho, né? Sim. Então... Acho que foi o Felipe Neto que fez um depoimento com relação especificamente ao TikTok, ele falando que ele até desinstalou porque ele viu que era algo assim, viciante mesmo, assim, mais do que qualquer droga. E sabe que eu acho que eu vejo muitas pessoas se tocando disso e percebendo isso, sabe? Pessoas fazendo combinados. Não vamos mais usar aqui na mesa. Eu mesmo com o meu marido, pela questão do trabalho, a gente acaba ficando muito tempo no celular, atento ao celular. Sim. Às vezes a gente está almoçando, está no celular. Não. Né? Tem que ter momentos e momentos, né? Porque senão as coisas vão sendo engolidas e a gente engolido nisso tudo, né? E há uma estratégia, né? Há uma estratégia para viciar. Sim. Né? Existem certas redes sociais que foi feita exatamente para viciar. Então você fica cada vez mais tempo ali, prendendo atenção. Exatamente. Né? E se você for ver às vezes, um dia eu até me assustei quando ele dá, né, o tempo que você ficou ali, se você for olhar lá né? Nossa, eram horas. Eu digo, gente, a gente não se toca às vezes quantas horas a gente está ficando ali. E perdendo, né? E porque perdendo. assim, tantas coisas úteis você poderia estar fazendo, né? Mas é aquela sensação que muitos falam, né? Em muitos relatos, assim. Parece que se eu não estiver ali o tempo inteiro, eu estou perdendo alguma coisa. Algo vai acontecer e eu não vou ficar sabendo. Né? É uma ansiedade, uma angústia muito grande de estar perdendo algo. Mas o que está perdendo, meu Deus? Né? E isso pode aumentar a ansiedade? Sem dúvida. Tanto que pessoas ficam mais ansiosas quando estão longe do celular, quando a dependência já está muito alta, né? Então, isso também tem acarretado, né? E eu percebo, posso estar enganada, mas eu percebo que as gerações mais novas, elas têm uma dependência maior, em geral, ou não necessariamente? Não sei se maior, né, Renata? Mas, assim, isso também é falta dos limites e regras que os pais deveriam estar colocando na própria casa, né? Mas muitos optam por... É mais fácil, né, Renata? Eu dar um celular, um tablet para a criança, ou às vezes até para o próprio bebê, do que eu dar atenção, do que eu brincar, do que eu educar. Né? Então, é bem mais prático tacar-lhe ali. Toma, né? Se vira aí. Sim. Então, é isso que precisa. E muitas vezes a gente até recebe, né? Ai, porque o meu filho passa, não tem como tirar, ele passa a noite jogando. Como criança, não tem? Quem é que manda na casa? Uma criança de 10 anos ou você que é o responsável? Né? Então, as coisas... Os adultos esqueceram dos seus deveres diante os papéis, da né? criança. A criança, ela precisa que alguém lhe diga o que é certo e errado. Por ela vai ficar o dia inteiro ali se deixar. Claro. Mas não, né? Ela tem que brincar, ela tem que socializar e ter outras fontes, né, de aprendizado, porque ali é muito limitado, né? Sim, demais. A gente está quase finalizando e aí te agradeço demais a sua presença. Queria que você deixasse aí um recado para quem está passando por depressão, por um transtorno de ansiedade, muitas vezes até passando por... pensamentos suicidas, né? E não tem a oportunidade de ter uma profissional da sua altura. Bom, acho que o recado, né, para quem estiver com algum tipo de sofrimento emocional, né, mental, que não perca a esperança. Né? A esperança, para quem está num grau muito agudo, muitas vezes, de sofrimento, ela se perde. Né? E as pessoas, às vezes, até deixam de procurar ajuda
por conta, né, da perca da esperança, da perda da esperança, né? Então, a esperança ela tem que ser sempre alimentada, né? E buscar ajuda, falar com alguém que você confie, né? De algum modo, tem jeito, para tudo tem jeito. Né? Se a gente quiser sair desse lugar que muitas vezes a gente se encontra de sofrimento. Tem jeito, né? Tem esperança, mas a gente precisa buscar, né? Ir atrás e buscar o apoio e os profissionais para ajudar. Sim. Além da ajuda profissional, né, a gente está falando de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, a religião também ela é uma fonte importante, Sem né, dúvida, Glaucia? muito bom você lembrar disso, né? Não a religião, a espiritualidade, Sim. independente Boa. da religião, né? Qualquer religião, desde que faça sentido para a pessoa, né? E traga conforto, enfim, é válido, né? A gente ter algo, né, que a gente acredite, que nos dê, né, suporte, enfim, é fundamental. Né? Tem também muitos estudos e pesquisas falando disso, né? O quão importante é a espiritualidade também para a gente enfrentar situações da vida, seja, né, depressão, os transtornos ansiosos e a nossa vida em geral, né? Ter acreditar em algo, né? Seja no que for, mas que traga, né, conforto para a gente, alívio, é muito importante. Maravilha. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua participação. E o Band Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite o seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.